O entrevistado do dia vai ser o apresentador, né? A gente vai estar fazendo uma brincadeira, um bate-papo gostoso. Então hoje eu, Sérgio Fernando, meu marido, Eli e eu, vamos estar entrevistando o apresentador do programa e a gente vai estar improvisando com muita responsabilidade, sem brincar de galo cruzeiro, né? Eu não garanto essa parte. Gente, mas nós estamos voltando, estamos voltando já. Mas a gente então hoje vai estar invertendo os papéis, fazendo uma brincadeira, para a gente saber um pouquinho, né, dessa pessoa maravilhosa aqui que está à nossa frente, que é nosso pastor. E ele está sempre nos entrevistando, está sempre nos aconselhando. E a gente pensou, por que não a gente inverter os papéis e a gente saber um pouquinho da história dele? Hoje na homilia ele falava que como é gostoso as famílias contarem histórias na beira do fogão de lenha para a gente conhecer de onde a gente veio, quem está por trás da nossa história. E eu tenho certeza que não só nós, mas todo mundo que está nos assistindo, como o Padre Gilson é um capítulo importante na nossa história, como ele nos ajuda, como ele nos marca, e a gente precisa saber um pouquinho da história dele também, né? Quem é o Padre Gilson, como ele faz, o que está por trás de toda a história desse grande evangelizador, já que o tema é evangelização em termos de pandemia, né? Então a gente vai estar conversando um pouquinho com ele sobre isso nessa manhã. E aí então... Sarai vai nos presentear com uma música de abertura. Dá um microfone para ele. Hoje nós vamos melhorar isso daqui a pouco, a gente vai ter mais microfones. E a Sarai vai nos brindar com uma música de abertura. Escolhida por você, né, Sérgio? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balanceia, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria, amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Obrigado, Sarai. Geralmente a gente começa apresentando o nosso convidado. Então, aí ele vai fazer uma apresentação. Olha que coisa Gente, olha diferente. só o que esse povo vai inventar. Olha só, Padre Gilson, natural de Juiz de Fora. A gente primeiro, olha só, a gente está dividindo o microfone aqui tão pertinho, mas a gente é marido e mulher, tá? Então a gente dorme toda noite junto, não preocupem em casa não, se cuidem aí, tá? Ó, Isso é bom. ele é natural de Juiz de Fora, é o primeiro filho de Dona Geralda do seu Wilson, Gilcinho, como era chamado. Tem 3 irmãs e um irmão, sacerdote da Arquidiocese de BH, coração franciscano, que ele fala, né, que Francisco nunca saiu dele. Hoje está presidente da comunidade Cresap, acolhe e trata como filhos 26 jovens e adultos que cresceram na casa dele. Hoje já é vovô e já está caminhando para o 3º bisneto. E diz que tem 29 Sem anos. chegar aos 29 anos. Com milagres da vida. É um missionário incansável no anúncio da palavra, que é uma marca forte nas suas pregações. Ele está sempre nos chamando a atenção para que todos nós tenhamos a Bíblia em mãos, né? Que a gente leia a Bíblia diariamente, alimentando assim o espírito para os embates do dia a dia. Um servo fiel que celebra em diversas comunidades e instituições, a gente sabe, né? Incansável. Padre Gilson é muito querido e popular, não só aqui em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo, tem muita gente nos acompanhando aí, o alcance das redes sociais. E tem várias falas que já se tornaram bordões entre seus fiéis, né? Tipo, estou melhor do que eu mereço, a obediência gera providência, entre várias outras. Então essa é a apresentação rapidinha, mas a gente vai ouvir dele, né? Exato, Padre. Eu até pedi essa música porque o nosso tema é a evangelização em tempos de pandemia. Mas eu queria voltar um pouco atrás na história do nosso evangelizador,
Queria saber um pouquinho da infância do Padre Gilson. Queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi a infância, como é que foi essa caminhada. O senhor geralmente nas homilias solta aos poucos trechos da sua história. A gente queria ouvir um pouco mais, inclusive, de onde vem onde foi formado esse evangelizador. Olha, como eu dizia até mesmo hoje, o Senhor nosso Deus, no seu agir, ele vai costurando as coisas. E a minha formação, ela veio de uma realidade que eu gosto de dizer pela fala da minha mãe, né, que nós somos uma família simples e pobre. Quer dizer, porque tem muito pobre soberbo, então que a gente seja simples e pobre. Meu pai veio de Lima Duarte, minha mãe de Simão Pereira. Né? Meu pai tinha uma estrutura mais de família, minha mãe já nem tanto. Né? Meu pai era muito mais negro que minha mãe. Minha mãe um pouquinho mais clara, por exemplo, na parte da minha mãe, eu tenho primos praticamente louros, quase. Né? Então, assim, eu fui criado no meio disso. Então, assim, minha mãe sempre dizia que a gente tinha que saber lidar com um e com o outro, meu pai. Então, essa flexibilidade que hoje eu percebo na minha vida, de ir de um lugar para o outro e manter a mesma pessoa, eu diria, vem da minha criação. Eu fui criado no meio de duas realidades. Né? E uma outra coisa, minha mãe sempre pediu que a gente, e falava, né, que ser pobre não é vergonha. Até ela dizia mais. Quando ela chegava em casa, que as coisas estavam muito bagunçadas, ela dizia, não confunda ser pobre e preto com ser porco. E ela gostou sempre de tudo muito arrumadinho. Daí eu falo que eu tenho um toque. Né? A Márcia sabe, minha secretária, que quando eu chego eu começo a arrumar as coisas aqui e ali. Lá em casa também eu chego, já começo ajeitando as coisas. Então vem disso. Né? E as coisas eram muito simples. Né? Em casa sempre teve fogão de lenha, sempre teve quintal. Meu pai sempre plantou a hortinha num pedacinho que tinha. Minha mãe tinha um jardim. Então aquela coisa assim, pequenininha, simples, mas sempre com muita organização. Realmente a vida foi muito difícil no início. Né? Eu até, esses dias, eu fui em Juiz de Fora, né, com um dos meus filhos dirigindo, eu mostrei para ele, olha, aqui está o matadouro, onde eu com 10 anos, eu estava com uma lata dessas latas de tinta. Né? A gente ia lá e ficava na fila para ganhar garganta e bofe de boi. Que eles doavam, isso não vendia naquela época, né? Então a gente ganhava isso e isso ajudava a nossa alimentação. E uma vez em Juiz de Fora pegou fogo no supermercado, era uma rede que vinha do Rio de Janeiro, porque em Juiz de Fora, né, a gente tá já no quintalzinho do Rio. Lá o hotel do 5º andar para cima é mais caro, porque você tem vista para o mar. Então, uma rede que vinha do Rio de Janeiro pegou fogo, né? E nós levantamos cedinho e nós fomos para o aterro sanitário. Para quê? Para quando os caminhões que chegavam, a gente voava ali, meu filho, igual o urubu mesmo, em cima daquilo, catando sabonete, pasta de dente, saco de arroz, tudo aquilo que eles levaram para jogar fora, nós pegamos. Eu me lembro que em casa nós ficamos um bom tempo com a parte assim da cozinha, com o arroz aberto, secando ali, para sair o cheiro de fumaça, aquelas coisas todas, né? As pastas de dente tudo amassadinha, mas isso, olha, deu para nós um fôlego bom e nós passamos um momento bom. Né? E tudo assim, sempre com muita alegria, com muita coisa. Por exemplo, eu gosto de lembrar o domingo de tarde, em Juiz de Fora, da minha infância, que foi outro dia, né? Isso é pouquíssimo tempo. Meu pai, a gente ia à missa, eu sou da paróquia de Santa Ana, no bairro Vila Ideal. Terminava a missa, meu pai ia para a feira no centro da cidade, sempre trazia alguma coisinha da feira. Né? E de tarde assim, a gente sentava brincando e tudo. Mamãe às vezes trazia mandioca cozida, aquelas coisas da casa mesmo, né? Para a gente lanchar ali junto. Tanto é que isso eu conservo até hoje com os meus filhos. Né? Eu gosto que o pessoal senta para comer, eu gosto de ter coisa. E aprendi, né, com isso a lidar com a coisa. Assim, foi a infância, não tinha água, por exemplo, eu lembro, talvez acho que era 13, 14 anos, a gente ainda carregava água,
porque não tinha água encanada, não tinha poço artesiano, nada disso, nem cisterna tinha, né? Tinha era uma fossa, né? Que mudava até de coisa, porque não tinha ainda. Meu bairro é coisa. Hoje não, o que tem para baixo tem o triplo para cima no meu bairro, mas antes eu não tinha nada disso. O senhor falou que são 4 irmãos, o senhor está onde? Eu sou o mais velho e, na verdade, o quarto, ele é, como a gente fala, né, filho do coração de minha mãe, né? Minha irmã trabalhava num educandário e um dia ela estava saindo, eles estavam chegando com essa criança e aí não dava tempo dela fazer os registros e tudo. Ela levou esse menino para casa, porque ela não podia largar ele assim, né, sem fazer registro e tal. Então ela pegou e levou para casa. Quando a minha mãe foi dar banho, ela viu que ele estava todo assado, e ele é negro também. Então todo assado, que dizia a mamãe, né, que ele estava rosa até nas virilhas. E mamãe xingou até, e começou a cuidar, e aí disse, fica aqui, não sei o que, quando viu o menino ficou lá em casa. Virou irmão. Então essa coisa da adoção também veio de lá. Então aí a gente foi aprendendo essa realidade toda. E foi na infância que o senhor já foi sentindo esse chamado? Quando que surgiu o chamado para Olha, ser gente, sacerdote? acho que até gostei muito da música, né? Porque eu fui muito moleque, vocês não têm noção. Olha, eu de vez em quando até já contei na pregação, né? Gente, eu roubei laranja no quintal da vizinha. Meu pai me fez chupar uma bacia de laranja porque eu roubei laranja. E um dia que eu peguei cenourinha, arranquei do quintal de casa e levei para a aula, porque tinha um moleque lá na sala que chamava Coelho. Aí eu coloquei uma cenoura debaixo das coisas do povo. A hora que o povo chegou para mexer, todo mundo começou a rir com cenoura no coelho para fazer hora com o moleque que chamava Coelho. Tinha pedido de Coelho. Então, assim, eu fui muito arteiro. Eu pensei primeiro em ser médico, sabe? Meu primeiro sonho foi esse, de ser médico. Depois eu fui para o exército, né? Aí no exército eu pensei que podia, gostava, eu fui escoteiro muito tempo, sabe? Graças à minha tia ela foi escoteira, foi aquelar, né? Coordenadora de lombinhos, e ela então me levou também para lá, para coisa. Foi muito bom isso. Depois eu pensei em ser veterinário, porque sempre gostei de animais e tudo. E em 80 eu conheci a Renovação Carismática Católica. Já era de igreja, né? Para vocês terem uma ideia da época, tinha exatamente 6 meses que a Luzia Santiago tinha entrado para a Canção Nova. Por que eu guardo isso? Porque lá naquele tempo a gente tinha o seminário de vida, e depois do seminário de vida nós tínhamos a experiência de oração, que era um final de semana. E quem pregou essa experiência de oração foi o Padre Jonas com o pessoal da Canção Nova. Naquele tempo eles rodavam no mimeógrafo a capa dos cassetes das pregações. E ali ela falando, né, de que ela tinha acabado de entrar para a Canção Nova, ela estava viúva, toda aquela história que hoje todo mundo conhece, né? E ali eu comecei a balançar. Mas eu estava estudando, fazendo CTU, aí eu resolvi, um dia quando eu fiz aniversário, eu falei assim, olha, eu vou ser de Deus, eu quero ser de Deus. Aí eu desci, comprei um anelzinho de terço e falei assim, olha, eu vou colocar no dedo na hora do ofertório, porque eu quero ser de Deus. Vocês acreditam que eu entrei, fui na igreja do Cenáculo, em Juiz de Fora, lá na Avenida Rio Branco, perto, esquina com a Independência. Lá tem um convento das Sacramentinas, né? De Julião e Marra, mesmo Sacramentinos aqui da Boa Viagem. E eu fui e sentei no último banco, no último, pois a abençoada da irmãzinha, já idosa, irmã Moema, ela veio balançando assim. E foi lá onde eu estava falando assim, ô menino, pra vocês verem como é que eu sou jovem, né? Ô menino, você quer participar do ofertório? E eu disse, quero. E aí ela pegou, foi e me entregou o cálice, que não era nem comum assim, né? Você levar o cálice na procissão. Ela levou, me entregou o cálice para levar.
E aquilo mexeu comigo, eu fiquei assim pensando que podia ser. Mas depois não, eu acho que o Gilson sempre foi muito simples, né? E aí eu quis, não, eu não quero. Me encantou Francisco de Assis. Aí me apaixonei por São Francisco. Santa Clara, comecei a ler, a buscar. Uma outra coisa que eu gosto de lembrar, né? Quando eu comecei a participar do grupo de oração, a gente tinha que ter Bíblia. E eu não tinha dinheiro para comprar a Bíblia. Eu peguei uma Bíblia dessas que o pessoal toma, né, aquelas dos Gedeões, o Novo Testamento, e eu encapei essa Bíblia com papel camurça preto para poder ir, porque eu ficava com vergonha de ser uma Bíblia cinza, todo mundo lá com Bíblia, coisa. E eu ia. No meu bairro, o pessoal começou a achar que eu tinha virado crente, né? Porque eu entrava no ônibus de Bíblia debaixo do braço para ir para um grupo de oração. Muitas vezes eu voltei a pé, porque não tinha dinheiro. Terminava o grupo, a gente voltava uma hora e pouquinho andando a pé para voltar para casa, né? Porque não tinha como. E assim a gente foi, né? Descobrindo a graça, a bênção de Deus. Eu resolvi ser franciscano e falei que eu não queria ser padre, eu queria ser irmão, porque Francisco não foi sacerdote. Então eu escolhi também ser irmão. E depois, passado um tempo, já aqui em Betim, eu comecei a ter tanta confusão dentro do convento com a questão da renovação carismática, de atender as pessoas, aquela confusão toda, que eu resolvi sair. Só que quando eu saí, eu encontrei com uma senhora amiga que falou: tem um padre que foi assaltado e está com medo de ficar na casa dele, que era o padre Ulisses, e meu padrinho também de ordenação. Hoje ele está aqui, né, na Nossa Senhora de Nazaré. Ele teve muito tempo em São Vicente, depois foi para Nova Lima, agora está aqui na Senhora de Nazaré. E aí eu fui morar com o padre Ulisses, encontrei com o Dom Serafim. Dom Serafim me fez o convite para voltar para o seminário. Eu voltei. Nesse meio tempo eu estava fazendo filosofia, fazendo psicologia, fiz uma confusão danada com tudo isso. Voltei, estudei, me ordenei diácono e eles me mandaram para o Morro. E assim foi. Cheguei até aqui. Acho que eu falei muito, né? Por isso que muita gente conhece o Frei Gilson, né? Isso. Lá da época de Betim. Isso. Principalmente a comunidade de Betim, todo mundo lembra do Frei Gilson. Porque eu fiz a opção de andar de hábito, né? Então eu andava de hábito o tempo inteiro, na faculdade, nas coisas. E, por exemplo, eu lá no convento, eu cuidava dos animais, das coisas, né? Eu ia até mesmo no centro de Betim para buscar verdura, naqueles sacolões, tudo de hábito, para tudo quanto é canto, eu estava andando era de hábito. E foi por isso que a gente conheceu o Padre Gilson, né? Por causa da Toca de Assis. Eu e o Sérgio Fernando, a gente fomos leigos aí da Toca de Assis em Belo Horizonte e tivemos esse presente de conhecer o Padre Gilson por causa dessa história com São Francisco de Assis, né, Padre? São muitos, né, o senhor falando aí, vai passando muita lembrança aqui na minha cabeça. E tem uma cena, padre, eu acho que eu nunca te disse, com certeza eu nunca te disse isso. Uma das cenas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Durante algum tempo, a gente tinha um costume, uma prática na Toca de Assis, que era uma vivência muito intensa da Semana Santa. E sempre o Padre Gilson que ajudava a toca. A gente ia para algum lugar, ficava a semana inteira e celebrávamos todos os dias às 5 horas da manhã. E nós conseguimos uma capela lá no bairro Serrano. E o Padre Gilson, ele fazia, né? Vivia o dia, ele é um padre missionário, ele ficava em missões o dia inteiro, andando daqui e dali, né? Quem conhece o padre sabe o tanto que ele anda, né? Tanto que ele queima sola de sapato. Mas toda noite ele ia para lá, à noitinha, e já dormia lá, cochilava um pouquinho para já acordar lá às 5 da manhã e participar e celebrar, né, para a Toca de Assis. E muita gente sabe, o aniversário natalício dele
geralmente cai na Semana Santa. Esse ano caiu na sexta-feira Da Paixão. da Paixão, inclusive, né? Que ele quase fez 29 anos esse ano. Eu gosto sempre de lembrar dessa parte. Embora ele já tenha soltado ali coisa de 1980, eu fiz conta aqui, né? Ô, gente, mas peraí, 28, 92 e tal, mas tudo bem, vamos pular essa parte. Mas aí aconteceu do aniversário dele ser num dos dias da Semana Santa. E aí o irmão, à época o guardião, falou: olha, nós temos que homenagear o Padre Gilson, ele é como um pai para nós. E era mesmo, e continua sendo para mim, né? Para ela e para nossa família, sem dúvida que é. E aí, o que a gente vai fazer? Não, o que a gente faz, E aí, ele teve ideia de: não, vamos fazer o seguinte, ao final da celebração, nós vamos fazer uma fila, e todos nós vamos beijar os pés do Padre Gilson. Gente, esse moço, ele desintegrava de chorar. Foi a cena mais emocionante que eu vi na minha vida. Acabou a celebração, ele deu a bênção final, o irmão pegou o microfone, falou alguma coisa para ele, em homenagem ao aniversário, agradecendo por tudo que ele representava, que ele era na nossa vida enquanto toca de Assis, e pediu para ele se assentar. Ele se assentou, e aí o irmão foi e fez uma fila. Devia ter, sei lá, umas 60 pessoas, porque muita gente ia, eu, por exemplo, ia de casa, a gente, leigos iam participar. Gente, mas esse moço chorou, ele deve ter chorado uns 15 minutos sem parar. E essa cena eu nunca esqueço. Nunca. E é um pouco um exemplo daquilo que muitas vezes o Padre Gilson não tem consciência da importância que ele tem na vida de tantas pessoas. Está emendando um pouquinho, o senhor quer falar sobre isso antes de eu entrar no Eu digo que essas coisas emocionam a gente, mas ainda há pouco eu dizia, até mesmo agradecendo as pessoas que estão ajudando a nossa comunidade Crisap, né, com a construção, que a gente se torna eternamente responsável. De vez em quando eu partilho com a Márcia, assim, quando ela vem e fala alguma coisa, eu digo: olha, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Tanto é que quando alguém na rua, às vezes eu cochilando no carro, ou às vezes indo em algum lugar, alguém fala: é o Padre Gilson, eu costumo dizer assim: graças a Deus que eu não estava pecando, né? Porque eu fico pensando nessa responsabilidade de ser também uma referência. Claro que eu tenho para mim que não sou eu. Tanto é que depois que nós começamos com essa confusão toda de internet, eu tenho escutado todo dia para dormir e para levantar a música que diz que eu diminua e que ele apareça, que eu me esconda e que ele se revele. Todos os dias essa música tornou-se a minha oração. No final, o Sarai canta pra gente, né? Sarai. Não sei se não. Meu Deus. Eu estava pensando aqui, Padre Gilson falando que ele quis ser médico, quis ser veterinário. Ele não se tornou médico, mas eu tenho certeza que todos nós pensamos que ele é um médico, né, gente? Porque ele cura, Padre, o Senhor cura a nossa alma todo instante. É impressionante como ele cura as pessoas, como ele é médico da nossa alma mesmo. E eu queria que o Senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o Senhor escolheu o sacerdócio, mas está aqui na fichinha, tem 26 filhos, já está caminhando para o 3º bisneto. Então o Senhor cuida de tanta gente, o Senhor cuida de todos nós, o Senhor tem um monte de filho em casa, o Senhor tem um monte de bicho em casa, né? Que ser veterinário também, tem um monte de bicho em casa. Fala um pouquinho disso, como que é a realidade da sua casa, como é que é essa história, como é que o Senhor conseguiu conciliar tantos desejos? Ser médico de almas, ter os bichos em casa, ser padre, ter filho, como que você conseguiu conciliar isso tudo? Voltamos para a Bíblia. Existe um tempo para cada coisa, né? Então, quando eu estou em casa, eu sou pai, né? Quando eu estou lá no quintal, eu sou, né? Ali é o meu mundo. Quando eu estou aqui na comunidade Crisap, quando eu estou com as pessoas, eu estou. Então, eu acho que o segredo disso é vivendo a palavra. Existe um tempo para cada coisa. Claro que a gente não é mortadela, que você corta aqui e aqui, daqui para lá é outro segmento. Tem momentos que eu estou em casa preocupado com aqui, tem momentos que eu estou aqui preocupado com em casa, tem momentos que eu estou com as pessoas e eu estou preocupado com outra coisa, sim, claro, né?
Vale. Mas o peso maior é isso, é viver cada momento, sabe? E sempre querendo ser mais um. Sempre querendo ser Quando mais o um. senhor decidiu ter filhos, como foi o primeiro que chegou lá? Não foi assim, eu não decidi. Alguém me apresentou, eu comecei ajudando as pessoas, alguém me pediu se eu podia ajudar a criar os filhos. Eu disse que sim, aí procurei conselho tutelar, e aí foi toda aquela confusão, que foi muito bom, mas que também teve muitos momentos difíceis, dolorosos, as pessoas não entenderam, por eu vir de uma família muito simples, eu também queria as coisas muito simples, e aí não entendiam, porque eles queriam que fosse uma instituição, e eu queria era uma família, e uma família como é a família da minha região, uma família simples, e o povo não entendia. Ixi, olha, eu fui amado e odiado por muitas pessoas. E chegaram lá pequenininhas assim? Sim, eu peguei, hoje, por exemplo, está um homem de voz grossa e tudo, o Marcos tinha um dia, Gilbert e o Elbert tinham 20 dias, né? Então, assim, são irmãos, eu tenho grupos de irmãos, né? Então, tudo isso foi acontecendo. Romildo e Ana Paula, né, que estavam lá na rua de Tupis, atrás da igreja São José, que já foram com as famílias, com 2 filhos, por isso que até, né, eu tenho os bisnetos, porque embora a filha mais velha desse casal me chame de pai, na verdade eu sou o avô dela, né? Então, ela já tem agora, tá grávida do 3º filho. E aí, então, ela que me deu os bisnetos. É interessante que, eu não sei se você lembra, amor, teve uma vez também que a gente estava saindo de um local onde o Padre Gilson pregava sempre, e um dos filhos dele tinha falecido, né, que trabalhou com você. Sim, o Iago. Isso, e foi uma cena que me marcou muito também, porque naquele dia o Padre Gilson, quando ele recebeu a notícia, ele começou a cantar. Ele cantava e louvava o Senhor o tempo todo. Essa música que você vai cantar pra gente no final, eu te louvo em verdade. E ele louvava, e as lágrimas caíam pelo rosto, ele o tempo todo cantando. E o Senhor não sabe como aquilo formou minha alma, como aquilo me ensinou a querer ser melhor para minhas filhas, e foi muito marcante para mim. Padre, eu queria voltar um pouquinho na questão dos filhos. O senhor tem agora uma nova turma de filhos, na qual eu também me incluo, que é a comunidade Cresap, né? O senhor já participava de uma certa forma da Cresap, até pela sua proximidade com o nosso fundador, Miguel Martini, mas hoje efetivamente o senhor está aqui presidindo a Cresap e nos guiando. Como é que está sendo? Para nós, eu tenho certeza que está sendo maravilhoso, mas como é que está sendo para o Padre Gilson essa vivência agora como Cresap? Bom, continua sendo a dinâmica da responsabilidade. Eu sempre falo isso, né? A responsabilidade naquilo que você cativa. E também uma responsabilidade no que tange ao nosso fundador. Você conheceu e sabe. E quem conheceu, né? Gente, eu nunca vi um homem. Depois dele é o Walter, que conhece tanto a Bíblia, sabe? Como que Martim discursava sobre a Bíblia, né? E o empenho dele pregando. Eu me lembro, o primeiro Renasce regional que nós tivemos aqui, o Martim é que foi para fazer, ele, o Índio, com a Marisa, eles é que foram pregar, e o Martim é que pregou o batismo no Espírito. Eu convidei para pregar o batismo no Espírito. Então, a força de pregação. Então, isso está sendo algo assim muito bom e uma grande responsabilidade, dar continuidade a tudo isso, né? Hoje eu vejo a comunidade Cresap também realmente como minha família, com, vamos dizer, aquelas dificuldades que são próprias da comunidade, né? Mas percebendo que aqui, embora eu tenha uma função de coordenar, eu aqui sou irmão, né? Então eu aqui estou como irmão. E até o Walter mesmo de vez em quando me lembra dizendo assim: Padre, nós estamos juntos, nós estamos juntos, nós estamos juntos. Então é assim, né? Eu me vejo assim, mais um aqui, né, nessa responsabilidade. Claro que a gente tem aquela questão da graça de Estado, né? Então Deus às vezes suscita coisas no meu coração
né? E é assim no estalo, como isso aqui mesmo, né? O próprio programa, improviso com responsabilidade. Tem horas que, quando eu digo para vocês que eu tenho a ousadia de dizer que eu conheço Deus, era uma coisa dessa, sabe? Porque eu escuto Deus falando comigo como vocês estão falando. E tem hora que eu digo assim, gente, será que a minha neurose, ela já passou para uma esquizofrenia? Porque eu escuto, sabe assim, é como se tivesse, né? Às vezes até mesmo para escrever, para falar, às vezes eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa, né? A Márcia às vezes pergunta para mim assim, aonde é que estava tudo isso? Porque às vezes nem eu mesmo sei, sabe? Quando eu paro e vou falando, aí depois eu falo, Jesus, o que você fez comigo? Né? Porque eu não preparei, não sei o que, às vezes ela fala, tem que falar sobre isso. E eu pego, dou uma lidinha, se bem que isso é um carisma que vem, Padre Vandercy, né, que é um irmão da gente, ele sempre brincava dizendo assim, que coisa louca que é isso, né? Porque no café eu ficava sabendo que eu tinha prova. E aí eu pegava o caderno dele, ele sempre teve uma letra muito bonita e tudo muito arrumadinho. Eu pegava o caderno dele assim, dava uma olhada, olhava as minhas anotações, porque eu só escrevo um tópico. Eu não sou de ficar escrevendo um texto, não. Sabe, eu monto assim um esqueleto, uma setinha para cá, para lá, uma coisinha assim. E eu olhava aquilo, olhava o caderno dele e chegava lá, graças ao bom Deus, a nota era excelente. Então assim, Deus tem usado. Mas eu digo sempre que é fruto de uma entrega. Então assim, não tem hora para rezar, não tem hora para adorar, é qualquer hora, é qualquer momento, é de madrugada, é acordar para rezar, é de madrugada sentar na porta do quarto, lá com os cachorros do lado, né, e rezar, e no meio da noite, às vezes passando num lugar, dizer para o motorista, tem uma igreja, eu quero entrar para rezar, mas o senhor não disse que não, eu preciso entrar ali para rezar. Então é assim. Gente, está uma delícia conversar com o Padre Gilson. Acho que a gente ficaria a manhã inteira, mas a Márcia já puxou a orelha ali que está no horário de encerrar. Então, como o programa sempre encerra com uma mensagem, o tema era evangelização em tempos de pandemia. A gente foi falando da história desse grande evangelizador, ele agora encerrou falando da CRESAP. A gente vai pedir, Padre, para o senhor falar como é que está sendo agora evangelizar através de um celular. A gente está ali com 3, 4 celulares à nossa frente. O senhor que diz que sempre gosta de gente, que gosta de contato físico, como é doloroso não estar perto das pessoas. Como é que está sendo essa experiência de evangelizar as pessoas, falar com elas sem esse contato físico, através dos aparelhos, deixar essa mensagem final para a gente? Você quer completar, amor? É isso? Não. Vamos lá. Olha só, o primeiro dia foi muito difícil, tá? A gente poder olhar para essas caixinhas e ver esse povo aí do outro lado, né? E era muito estranho. Mas quando terminou o primeiro dia, eu sentei e falei, Senhor, me ajuda a ir além. Me ajuda a ir além. E aí eu confesso para vocês que quando eu estou pregando, eu vejo as pessoas. Eu vejo as casas, eu vejo os lugares, e é isso que me faz ter uma ousadia, até mesmo na pregação, que outro dia eu ouvi a Sarai dizendo, né? Eu cheguei aqui muito cansado e tudo, e nós começamos um grupo de oração. E quando eu olhei para coisa, eu vi as pessoas. Aí porque eu digo, eu não sei até que ponto eu ainda estou neurótico, ou eu já estou psicótico, né? Não sei bem ainda como é que andam as coisas aqui dentro, não. Não é à toa que, olha, eu continuo pelo menos uma vez por mês visitando o meu analista para que ele me ajude a ficar com os pezinhos no chão. Porque há momentos que eu acho que eu sou louco. E o povo às vezes até diz, né, diante daquilo que eu faço, sou doido, não sei o quê. Eu no coração digo assim, você não sabe da missa metade. Porque eu vejo. Como vejo às vezes a vida, a história das pessoas que assustam, né? Que diz assim, diz que ele fica sabendo da vida da gente. Eu não fico sabendo da vida dos outros, não. Até porque lá em casa tem 4 gatos para a gente cuidar, para precisar cuidar da vida dos outros.
Mas é isso, né? Então, hoje, evangelizar no tempo de pandemia está sendo uma ousadia, mas ao mesmo tempo uma grande graça de Deus. E a gente está tendo que se reinventar. Mas eu não vejo a hora de literalmente ver de novo as pessoas, mas também poder abraçar, poder cumprimentar, poder dizer que bom que você veio, né? Que bom que você está aqui. Padre, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Antes da Sara terminar, finalizar, que vocês em casa possam ajudar essa ousadia do Padre para não acabar. A gente sabe que em tempos de pandemia está todo mundo passando por dificuldades, mas a comunidade precisa continuar existindo, a gente precisa continuar evangelizando. Tem obra crescendo aqui para acolher mais pessoas, tem a conta de água, tem a conta de luz, tem isso, toda a estrutura para chegar na sua casa. Então, se você puder ajudar, desculpa, Padre, a ousadia, mas se puder ajudar, faz um contato, né? Eu tenho certeza que cada um pode contribuir um pouquinho para a gente continuar ajudando o Padre Gilson a ser ousado. Pelo amor de Deus, ele tem que continuar sendo ousado, né? Então, muito obrigada, Padre, em nosso nome, por tudo, pela oportunidade. Obrigada a você que nos acompanhou em casa. E eu que agradeço, que Deus te abençoe. E amanhã a gente está aí de novo, se Deus quiser, né, com a graça, com a bênção de Deus. Desculpe a força da emoção, viu? E não precisa chamar um psiquiatra para mim, não. Eu tenho noção de que eu estou entre a neurose e a psicose, mas tudo está bem tratado. De vez em quando tem uns picos mais altos, mas está tudo no controle. Parou de funcionar. Uai. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Só tenho a ti, Senhor, pois somente eu tenho a ti, só a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. O acaso vai me proteger enquanto